gravando. Desabilitem o áudio, por favor. E então, pessoal, boa tarde para todas vocês. Meninas, obrigado por vocês estarem aqui. E hoje a gente vai falar sobre consciência. Mas antes da gente chegar exatamente lá no assunto consciência, eu quero te perguntar, a gente fala muito, tem ouvido, tem falado, tem discutido muito sobre propósito. Aí se eu trocar o nome, vou tirar o nome propósito, vou falar disso de uma outra maneira. Você já parou para pensar qual é a razão da sua existência antes mesmo do seu propósito, antes de você desenvolver um propósito? Você já parou para pensar qual é a razão da sua existência? Tem uma frase de um filósofo que diz, né? Penso, logo existo. Então, teoricamente, na visão dele, nós existimos para pensar. E nós existimos porque pensamos. Mas a gente tem aprendido que pensar nem sempre quer dizer que a gente está tendo uma vida verdadeira. Né? Porque muitas vezes a nossa mente está pensando, mas ela está pensando num padrão meio esquisito, num padrão meio detonado. Então, eu já estou começando a duvidar um pouco, se não me engano, foi Aristóteles que disse, penso, logo existo. Entendeu? Eu mudaria a frase por tenho consciência, logo existo. Então, a primeira coisa que eu acho que assim, a razão principal da nossa existência é para que a gente desenvolva a nossa consciência. Porque sem consciência você não tem identidade. Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Deixa eu abrir o chat. Vamos ver se eu aprendi ontem a fechar o... Vixe. Não, então tem que achar participantes. Achei participantes. Aí, ó, aprendi mesmo como é que faz para silenciar todo mundo. Viu? Aprendo rápido. Entendeu? Foi ontem e hoje eu já sei fazer. Então, primeira coisa é isso, a gente ter o entendimento de que a razão principal da nossa existência é o desenvolvimento da nossa consciência. Quanto mais a gente desenvolve a consciência, maior a nossa qualidade de vida. Quanto menos a gente desenvolve a consciência, menor a nossa qualidade de vida. Aí eu vou entrar posso falar de consciência e inconsciência, aí posso trocar inconsciência por alienação. Né? Existimos para que possamos desfrutar daquilo que Jesus estabeleceu para nós. A gente precisa ter consciência espiritual, a gente precisa ter consciência de quem somos, para que a gente possa desfrutar uma vida de qualidade, tá? Então, a primeira coisa é essa, a razão principal da nossa vida é aumentar a qualidade do nosso nível de consciência. Fora isso, é distração. Aí, se alguém tiver Bíblia, por que eu vou abrir mão da palavra, né? De jeito nenhum. Salmos 150, versículo 6. Salmos. O último salmo. 150, o último versículo. Louvem-no. Não, o último é: tudo que respira, louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Sabemos que espiritualmente ou existimos, né? Fomos criados para dar louvores ao Senhor. Mas antes eu ficava muito incomodada com isso. Eu ficava pensando, gente, mas peraí, por que Deus precisa que eu fique dando louvores a Ele? Eu tenho que ficar louvado? Não. Eu custei para entender isso. Eu estou só procurando um outro versículo aqui, tá? Enquanto isso. Não adianta você quer me empurrar comigo. E agora mesmo que a gente vai falar dele daqui a pouco. A minha vida precisa ser um louvor ao nome do Senhor. Meu marido outro dia ele é apaixonado por natureza. Ele estava falando, quando há um trovão, quando um animal emite o seu som, todos os sons da natureza é a natureza louvando ao Senhor. Né? A natureza, a voz da natureza é para render louvores ao Senhor.
E necessariamente, se a gente puder, com a nossa própria voz também, render louvores ao Senhor, maravilhoso. Mas mais importante do que aquilo que a gente fala é aquilo que a gente vive. Então, a nossa vida, a nossa existência precisa ser um louvor ao Senhor. Romanos 1:19. É interessante que eu estava conversando com a Paula outro dia a respeito disso. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Então, qual é a verdade a respeito de Deus que ele tornou evidente? Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, olha isso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Então, quando a gente não tem consciência, o que a gente vai começar a fazer? A gente vai começar a ter ideias a respeito de Deus. Nós vamos criar uma imagem mental a respeito de Deus e a gente vai se relacionar com essa imagem mental de Deus que a gente criou. E aí, obviamente, o que nós vamos colher disso é referente a essa imagem que a gente criou. Uma outra passagem que fica claro essa questão Cissa, da imagem. Travou? Travou? Travou o que você falou. Travou, picotou tudo. Tá, eu vou voltar então. Tá falhando. Deixa eu ver se a internet aqui tá legal. Peraí. Tá cheia. Tá? Vou repetir então. Quando fala essa coisa, olha, em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Lá na parábola dos talentos, quando aquele que recebeu um talento enterra, ele fala com o Senhor quando ele vem cobrar o talento. Ele fala, olha, eu sabia que o Senhor era mau, que o Senhor colhia onde não tinha plantado, então a minha mente criou esse tipo de informação a seu respeito. Essa é a verdade a respeito de Deus? Em hipótese alguma. Então, durante boa parte da nossa caminhada com Deus, independente da gente já ter ou não alcançado todo o entendimento, mas durante muito tempo a gente teve uma imagem equivocada a respeito de Deus. E a gente se relacionou com ele através dessa imagem equivocada, dessa imagem que a gente criou na nossa própria mente. Então, eu preciso desenvolver a minha consciência para que eu possa me relacionar com Deus através da minha consciência. Onde eu estou baseada para falar isso? Quando a gente falou lá naquela aula de fundamentos, que está lá gravada no YouTube, que é sempre uma aula que eu recomendo, que quais são... Oi, Tamires, desaparecida. Seja bem-vinda de volta. Quais são os atributos do Espírito? Fé e consciência. Esses são os dois caminhos que a gente tem para ter um relacionamento com Deus, fé e consciência. E como é que eu sei o meu nível de consciência? Uma coisa que eu sempre falo, estava conversando com a Vanessa, numa mentoria nossa na semana passada, se não me engano. Nesse exato momento em que a gente está aqui, vocês estão prestando atenção em mim, eu estou olhando para quase todas vocês aqui, eu acho que está quase todo mundo aqui, tem 20 pessoas na sala, chegando mais alguém, eu ainda estou conseguindo visar todo mundo numa página só. Espera aí. Então, nesse exato momento em que eu vejo vocês, rapidinho, já entrou. E que vocês estão conectadas comigo, se eu te perguntar, tem alguma coisa perturbando você nesse exato momento? Tem algum pensamento te atormentando nesse exato momento? Alguém tem? Até eu falar, daqui para frente pode até ser que comece a ter, mas até eu falar, não. Por quê? Porque quando a gente está verdadeiramente conectado com aquilo que a gente está fazendo no agora, ali nós estamos exercendo a nossa consciência.
O que a nossa mente faz com a gente o tempo inteiro? Ou ela joga a gente para o passado, ou ela joga a gente para o futuro. Então, qual que é o entendimento que eu tive? A Bíblia fala, né, usa-se duas palavras, uma no grego, outra no hebraico, para falar a respeito do tempo, da passagem do tempo. A palavra kairos, que remete ao tempo de Deus, e a palavra cronos, de onde vem a palavra cronômetro, né, que remete ao tempo dos homens, ao tempo que a gente consegue medir, que está no calendário, que está no relógio e etc. Sônia, quer falar? Não? Tá. Então, o que é o tempo de Deus? O tempo de Deus é o agora, não é nem o presente, é o agora. Essa fração aqui, quando Jesus fala, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei com eles, no momento em que estamos reunidos. Agora, se a gente está reunido em nome de Jesus, mas a cabeça está nos problemas, não tem como ele estar ali com a gente. Ele vai estar ali quando a gente tem a consciência. E quando a gente está exercendo essa consciência, a gente consegue desfrutar da presença dele. Então, como que eu sei como anda o meu nível de consciência? Observe o seu dia a dia, observe o seu cotidiano. Quando você quando você sentou aqui agora e ligou o computador ou ligou o seu celular, você fez isso de forma consciente ou você fez isso de forma mecânica? Quando você hoje almoçou, você se lembra o que você almoçou? Você se lembra como estava o prato, como que a comida estava disposta? Você se lembra se o feijão estava em cima, ou do lado, ou debaixo do arroz? Onde estava a salada? O que tinha na salada? Qual era o tempero? Você consegue lembrar do sabor do tempero? O ideal... Deixa eu ver o que a Vanessa está falando aqui. Meu foco agora está em você, é isso. Para que a gente possa desenvolver a nossa consciência, nós temos que ter momentos de foco. Então, o pessoal do desenvolvimento pessoal fala muito em foco, 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 mas eles não explicam por que você tem que ter foco. E, às vezes, você não consegue ter, por quê? Porque você não tem consciência dessa necessidade. Por que é tão importante estabelecer foco? Porque todo momento em que eu estou focada em alguma coisa, em que eu estou de corpo, alma e espírito, focada em alguma coisa, eu estou exercendo consciência. Você vai tomar um lanche daqui a pouco. Espera aí que está dando que a conexão está instável aqui. Você vai fazer um lanche daqui a pouco. O que vai estar à mesa? Você vai tomar lanche na xícara, na caneca, no copo? Você vai passar um café? Você não vai? Quando você for passar o café, abre o pote de café, sente o perfume do café. Sabe? Quando você for, estiver colocando a água, sinta a temperatura, não vai enfiar o dedo na água não, tá? Mas sinta a temperatura. Quando você senta à mesa para quê? Para comer ou para se alimentar? Tem diferença? Porque normalmente o que a gente faz? A gente come, a gente não se alimenta. Porque a gente não sente nem o sabor das coisas. Espera aí. A Rose, então, eu já admiti aqui, tá falando que ela está esperando para entrar, mas eu já aceitei aqui. Para mim não tem... tá um tempão que ela está ali rodando e ela não está entrando, eu não sei por quê. Ó, tem 2 pessoas. A Rose 2 vezes. Já aceitei as 2. E fica ali, ó, joining. Ah, pronto, agora uma versão dela entrou. Pronto, está entrando. Então, comece a exercer a consciência nas pequenas ações do dia a dia. Até comentei com a Vanessa, que eu quero conversar com ela a respeito da escuta empática. O que é a escuta empática? É você ouvir com os olhos, os ouvidos e o coração. Como assim? Ouvir com os olhos. Faça a leitura corporal da pessoa. Sabe? Porque às vezes você conversa com uma pessoa, o semblante dela te diz uma coisa. Apesar dela estar... você pode falar, Fulaninha, aí, como é que tá? Ah, tá tudo bem. Mas aqui o semblante está caído, a postura está assim, fechada. Espera aí. Ô, Rose, eu vou
cancelar um negócio seu aqui que está pedindo para entrar. Tem duas Roses pedindo para entrar, Rose e Santos. Na hora que tiver oportunidade aqui, eu vou cancelar uma delas, tá? Tá. De você ler, né? Você ouvir com os olhos. É você ouvir o que o corpo da pessoa está falando, porque o corpo fala. Tem um livro chamado O Corpo Fala. Ele mostra, por exemplo, você está numa festa, gente que vive tentando fazer dieta, né? Que a maioria das vezes a gente tenta, a gente não consegue. Aí você está numa festa, o cara chega com um prato de salgado para você. Normalmente, o que a gente faz? A gente fala, não, obrigado. Você chega aqui, ó, o tronco para trás, mas a barriga vai em direção. Tamires não consegue ouvir. Tamires, não sei. Tem mais alguém que não está me ouvindo? A minha pergunta é ótima, né? Se a pessoa não está me ouvindo, como é que ela vai responder a pergunta? Ela, sim, eu não estou te ouvindo. Mas, enfim, Tatá, eu não sei por quê. Deixa eu mandar um recado para ela aqui. Eu não tá. Tamires. Tá tudo ok, Cissa. Tá, vou só falar para ela sair e entrar de novo. Viu? Sai. Às vezes, quando a internet da pessoa tá ruim, não aparece a imagem e nem o som. Vamos ver se ela sai e entra de novo. Ela tem que entrar e ela tem que sair e entrar de novo, né? Isso. Tranquilo. Então, exercício de consciência no nosso cotidiano. Uma outra coisa, uma outra fonte de informação sobre a nossa consciência, as nossas emoções. As nossas emoções mostram onde estão os nossos pensamentos. Sem problema, Ângela, fica à vontade, tá? Então, ó, coloquei aqui, eventos externos servem para testar a qualidade da nossa consciência. O que são os eventos externos? Por exemplo, eu comentei outro dia, tem uma pessoa que eu faço mentoria, não uma mentoria do nível do Felipe, essa de tete a tete, não tem, é mentoria aula gravada. Né? Tem uma pessoa que eu faço mentoria com ele e ontem, para mim, assim, esse cara ele ultrapassou todos os limites. Ele postou que ele leu e gostou da leitura do livro Diário de um Mago, do Paulo Coelho. Eu quase capotei quando eu li um negócio desse, que se tem um escritor para mim que é o cara mais sem sentido do planeta, é o tal do Paulo Coelho. Falei, cara, eu não acredito que esse sujeito gostou da leitura dele. Então, é um senso crítico que eu começo a desenvolver a partir da minha consciência. Quando a gente tem consciência, a gente passa a ter parâmetros para estabelecer. Você passa a falar, não, você vem até aqui, daqui para frente você não passa. A questão das pessoas que são pessoas tóxicas, que fala-se tanto nisso. O que fica aparecendo? Que quando uma pessoa é tóxica, eu não tenho que me desconectar dela. Não, eu não posso me deixar intoxicar pelas toxinas dela, mas eu não posso abandonar pessoas. Muitos treinadores, muitos mentores têm ensinado por aí praticamente para você abandonar as pessoas. Só que não é esse o caminho. Não foi isso que Jesus ensinou para a gente. O que eu tenho que fazer é não me deixar contaminar por elas. É a ferramenta do círculo de influência. O que é o círculo de influência? É o círculo de influência e o círculo de preocupação. Imagina 2 círculos mesmo, tá? Um dentro e um fora. O círculo de dentro é o seu círculo de influência. É aquilo que você tem influência sobre aquele evento. Você determina, por exemplo, sei lá, o seu humor. Você determina o que você vai fazer ou vai deixar de fazer. Isso está sob o seu controle. Aquilo que está relacionado ao seu comportamento, às suas decisões, está no seu círculo de influência. O nosso foco tem que estar nisso. Por quê? Porque quando eu exerço consciência sobre essas coisas, eu estou exercendo consciência sobre a minha vida. Eu estou mudando a minha vida. Agora, o que fica fora do círculo de influência? O que fica no círculo do lado de fora? O clima, o Covid, por exemplo, vou compartilhar uma coisa com vocês. Tive no final da tarde ontem, chamaram para uma live da escola, até falei com a Paula, que eu tinha uma reunião de trabalho, foi rapidinho e tudo. Nessa live disseram
que somente 50% dos alunos fizeram rematrícula na escola para o ano que vem. Então, existe uma possibilidade deles diminuírem as turmas. Eu, por exemplo, eu sempre tive 2 turmas de sexto e 2 de sétimo. Isso me dava 24 aulas por semana. Né? Eu tinha uma janelinha de folga só, um horáriozinho só de folga. E aí já estão falando em uma turma só. Se for uma turma só, eu vou perder 12 aulas. Então, isso aí vai diminuir o meu salário pela metade. E aí foram além. Disseram que não só vão diminuir turma, como pode rolar demissões. Aí a minha coordenadora me manda hoje uma mensagem para que eu possa me reunir com ela na segunda-feira. A primeira pessoa que ela marcou a reunião foi comigo. Eu tenho 2 possibilidades. Eu posso focar no problema, na minha coordenadora. Espera aí, só um pouquinho. Eu posso focar no problema, na minha coordenadora, eu posso passar o fim de semana inteiro. E, vou jogar, hoje é sexta, eu vou jogar, a minha mente vai me jogar para segunda-feira, aliás, terça-feira que eu tive que remarcar, porque segunda-feira, 3 horas da tarde, eu tenho um compromisso muito precioso com uma pessoa muito preciosa que está aqui, e eu falei, não, segunda eu não posso. Aí marquei com ela para terça. Então, a minha mente pode me jogar para terça-feira, 2 horas da tarde, eu vou consumir o meu fim de semana nesses pensamentos. Ou eu posso focar, preocupar aquilo que está ao meu controle. Aí hoje de manhã eu acordei e, obviamente, primeira coisa que veio à minha cabeça, esse pensamento. Eu não posso impedir que um pensamento venha à minha cabeça, assim como eu não posso impedir que um passarinho faça cocô na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele permaneça. Eu posso impedir o passarinho de formar um ninho na minha cabeça. Oi. É incrível isso que você está falando, porque um pouco antes de começar a nossa reunião, eu fui dar ré no carro e eu bati numa moto. Lanterna, a parte de trás é lanterna, né? Do carro. E então eu fiquei com muito medo do meu marido, né? E furou, fez um furo mesmo, pegou no freio da moto. E eu podia esconder, e quando meu marido visse falar para mim o que aconteceu, eu menti. Estavam no momento de eu fazer almoço e eu falei, o que eu vou fazer? Né? O que eu faço agora? Na hora eu tive a consciência do quê? Eu errei e eu tenho que contar o erro. Eu nunca ia ter essa consciência se eu não tivesse nesse processo com vocês, jamais. Eu ia esconder. Glória a Deus. Eu ia falar, não sei. Só que se eu estou ensinando os meus filhos que mentira é do diabo, eu não posso mentir. Na hora, isso ficou na minha cabeça. Você está ensinando. E aí, a mesma coisa que aconteceu com você e com seu marido, quando seu marido falou para você sobre a atitude que você teve, sobre o que você estava ensinando. Eu falei, não, eu não vou mentir. Por mais que doa, eu vou falar para ele, olha, me desculpa, você vai ficar bravo, mas aconteceu. E eu não deixei que o medo me levasse para o passado e nem para o futuro, e que eu perdesse o meu momento de almoço. Eu me mantive o quê? Consciente. Então, faz toda a diferença essa aula. Perfeito. Estou muito orgulhosa de você. Muito, muito, muito. Você pode comemorar, tá? Pode comemorar. Porque a gente pensa numa pessoa aflita. É essa Paulinha que está aqui. Nossa, essa menina me deixa maluca de vez em quando. Eu leio, ai, meu Deus, Paula, o que está acontecendo? Para tudo. Mas aí, então, o que acontece? Eu poderia jogar para lá, mas o que eu fiz hoje de manhã? Primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, eu vou chamar o Felipe, vou pedir para a gente fazer um bate-papo, uma sessão de mentoria, que de vez em quando a gente faz, para alinhar tudo. Quando acontece alguma coisa com ele, alguma coisa comigo, a gente senta para conversar. Aí eu falei, mas peraí, tem isso. Eu fiquei pensando assim nas coisas que eu posso fazer. Eu falei, levanta da cama agora. Levanta agora. Levantei da cama, sentei no computador, peguei minha agenda, quais são os livros que eu tenho para fazer, o que é isso, o que é aquilo. E aí, daí a pouco... Lembra que eu comentei com vocês, acho que eu já falei com vocês, a respeito de um rapaz que chama Ronei Nipper, que eu falei que ele era mecânico, comentei dele com vocês? Se não, vou comentar. Se sim, vou comentar de novo, tá? O Ronei... Você falou. Sugiro a vocês que sigam o Ronei no Instagram. Ele foi durante 11 anos mecânico dos outros, não era nem da própria oficina mecânica.
E aí tem eu vou compartilhar no grupo a postagem dele, que ele conta a história dele, tá? E aí, passado um tempo, ele resolveu, falou, não, chega, ele bateu um papo com Deus, falou, Deus, eu não quero essa vida mais não. Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Eu não quero trabalhar para os outros mais, eu quero trabalhar para mim. Gente, o cara vendeu copo descartável em porta de botequim. Sabe onde ele passa as férias dele hoje? Na Austrália. Você vê assim, os lugares onde ele tira foto, a família dele. Hoje ele tem uma empresa de treinamento chamada Supera. E aí, no meio dessa movimentação toda da minha manhã, Ronê me manda uma mensagem. Cissa, se eu gravar um curso em áudio, você gera um e-book para mim? Eu falei, na hora. Então, olha o que a consciência faz com a gente. Porque se você não estiver alinhado com o fluxo de Deus para a sua vida, as bênçãos não vão te alcançar. Quando a palavra falava que as bênçãos te alcançarão, isso é uma verdade. Você pensa, mas por que não está me alcançando? Porque eu tenho que entrar nessa consciência daquilo que Deus fala a nosso respeito. Se eu não tiver essa consciência, eu não vou ter fé para crer nisso. E aí eu não vou experimentar, não tem jeito. Então, o que caracteriza um nível baixo de consciência? Quando nós estamos condicionados àquilo que captamos ao longo da nossa existência, a partir do contexto cultural, social que nascemos e crescemos. Então, quando eu sou condicionada, minha mente está condicionada ao círculo social, boa tarde, Paula. Eu nasci na favela, eu nasci na roça, eu nasci não sei das quantas. Meu marido nasceu na cidade que a gente está, Paraibuna, a cidade é desse tamanho. Ele, quando ele estudava na cidade vizinha, ele ia para a escola pela linha do trem, 11 quilômetros a pé pela linha do trem, para ir 11 quilômetros para voltar. Porque ou ele tinha dinheiro para pagar uma das duas viagens, ou ele tinha dinheiro para comprar um lanche na escola. Essa foi a vida dele. Só que essa não é mais a vida dele. Por quê? Porque ele não é vítima do lugar onde ele nasceu. Isso não determina nada a respeito dele. Passou aqui segunda-feira, Ângela, em Paraibuna? Jura? Nossa, esse lugar é lindo demais, gente. Depois eu vou tirar umas fotos e vou postar lá para vocês verem. A cidade é a coisa mais fofa do mundo, tá certo? E quando que eu tenho um nível alto de consciência? Quando eu tiro vantagem de cada oportunidade em todas as áreas da minha vida. Gente, pode acontecer o que for. O que eu pensei, estava até conversando com o Alberto, a gente vindo para cá, nessa situação, tá? Eu me ative a dois trechos da Bíblia. Lá na parábola dos talentos, Deus entrega 5 talentos para um, 2 para um para o outro, na medida de cada um, de acordo com a capacidade de cada um de administrar aqueles talentos, tá? Talento ali é moeda, é dinheiro. Então, a parábola diz que um homem vai sair em viagem e ele pega seu dinheiro, a sua riqueza e divide para 3 empregados administrarem. Para um ele dá 5 talentos, para outro ele dá 2 talentos, para outro ele dá 1 talento. Então ele pegou 8 talentos, 8 mil reais, 8 milhões de reais e distribuiu para cada um de acordo com seu potencial para administrá-los. Quando ele retorna e ele vem buscar prestação de contas daquilo, os que receberam 5 e 2 talentos tiveram o mesmo tipo de atitude. Olha, tem uma passagem que fala que assim que eles recebem, imediatamente eles vão multiplicar. Imediatamente. Recebeu, ele já pôs em ação. Ele já pôs em prática aquilo. Mas um deles, aquele que recebe apenas 1 talento, ele fala, né, que eu sabia que o senhor era mau, que o senhor colhia onde não tinha plantado, eu fiquei com medo e eu enterrei o meu talento. Para os 2 primeiros, a resposta é: servo bom e fiel, entra no descanso, entra no gozo do teu Senhor, ou venha celebrar comigo. Para aquele servo mau, se você sabia que eu era assim, 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 por que você, pelo menos, não colocou o meu dinheiro no banco?
tirem dele e deem para aquele que tem mais. E ele vai para um lugar onde vai haver choro e ranger de dentes. Então, qual o entendimento que eu tive? Eu tenho que saber quais são os meus talentos, porque eu tenho que multiplicar os meus talentos. Eu não estou falando nesse aspecto, eu olho para o que Deus me capacitou para fazer. Então, hoje, essa passagem veio ao meu coração. E a outra passagem que fala, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando eu desenvolvo o meu talento, eu estou buscando o reino do céu e a sua justiça. Significa que as outras coisas me serão acrescentadas. E acabou a conversa com a minha mente nessa hora. A minha mente trouxe uma preocupação. Eu confrontei a preocupação com a Bíblia e entrei em ação em conformidade com aquilo que a Bíblia diz a meu respeito. Acabou o problema. E ponto final. Ele vai voltar? É provável que sim. Eu vou fazer a mesma coisa. E os desafios, eles servem para quê, gente? Servem para a gente se tratar, para a gente crescer, para a gente desenvolver. Se eu tiver que passar um tempo de desafio, não vai ser o primeiro. Já passei por tantos até aqui, mais um fácil de resolver, ainda mais com a bagagem que hoje eu estou carregando. Então, percebe a importância da consciência na nossa vida? Não é uma consciência para a eternidade, a consciência é para aqui e agora. Para que a gente possa viver o melhor desta terra agora e não no futuro. O nível de satisfação na vida é diretamente proporcional ao nível de consciência. Daí, então, que eu vou te perguntar, como anda o seu nível de satisfação com a sua própria vida? Está diretamente relacionado com o seu nível de consciência. Tem uma pessoa que está aqui, deixa eu ver se ela está aqui, porque ela caiu, eu não sei se ela ainda está aqui, tá? Mas tem uma pessoa entre nós que até 2020, ela, mesmo sabendo o que tinha que ser feito, ela não conseguia se mover naquilo que ela sabia que tinha que ser feito. Até 2020. Do final de 2020 para cá, essa pessoa está conseguindo mudar a vida dela. Por quê? Porque ela está desenvolvendo o estado de consciência dela. Então, não tem outro caminho, não tem outra saída. Ah, eu estou desempregado. Ok, o que eu sei fazer? Eu vou fluir naquilo que eu sei fazer, nem que seja para ganhar pouco. Peraí, tem mais Angélica. Então, olha, a maneira como eu percebo a realidade mostra também o meu nível de consciência. Hoje a gente já está com 2 salas, tem mais alguém numa sala do lado aqui. Tá? Então, a maneira como eu enxergo o mundo à minha volta, eu gosto de chamar isso de paradigma. Então, o que é o paradigma? O paradigma é como um óculos que eu uso, são as lentes que eu coloco para enxergar o mundo. Lentes corretas, enxergo de forma correta. Lentes erradas, eu vou enxergar de forma errada. E isso serve para quando eu me olho no espelho, são as lentes que eu uso para me enxergar. Se eu me enxergar de forma errada, eu vou viver de forma errada. Isso serve para eu olhar para o outro, isso serve para olhar para Deus, isso serve para olhar para o mundo. E quais são os 2 tipos de paradigmas que a gente tem? Ou a gente usa o paradigma do princípio. Felipe agora começou nas lives da Europa, ele começou a trabalhar, começou hoje, se eu não me engano, vai falar de 30 princípios. O primeiro princípio que ele falou foi família. Então, ou eu enxergo o mundo através de princípios, ou eu enxergo o mundo através de regras. Que regras? O que são essas regras? As regras acontecem quando, a partir de uma experiência negativa, principalmente uma experiência negativa, eu estabeleço uma determinada regra. Você me mandou uma mensagem no direct, eu não respondi. Eu não vou na aula da Cissa porque ela não respondeu o meu direct. Quando ela respondeu o direct, eu vou na aula dela. É uma forma de você enxergar as pessoas. Minha amiga Valéria acabou de entrar aqui. Eu não vou falar com a Valéria. Lindona, te amo, tá?
eu não vou falar com a Valéria, porque a Valéria chegou atrasada na aula. Então, porque ela chegou atrasada na aula, eu vou ignorar a presença dela. Isso são regrinhas ridículas que a gente estabelece na nossa vida a partir das nossas experiências. Quem vive de regra está com um nível de consciência baixo. Quando a gente vive por princípios, honestidade. Eu sou honesto com fulano porque ele é honesto comigo. Vamos supor, mentoria. Eu vou dar uma mentoria para uma pessoa que eu sei que tem uma condição financeira boa, eu cobro mais caro. E a que tem uma condição financeira mais baixa, eu cobro mais barato. Não faz sentido isso. Eu tenho que colocar um preço que é acessível a todos. Se eu quiser mexer no preço para uma pessoa, na forma de pagamento, aí o problema é meu, mas o meu parâmetro é um só, para todos, porque todos são iguais. A gente pode... vamos rever isso, vamos olhar dessa maneira, vamos tentar... Ok, tudo bem, a gente sempre vai achar um meio de caminho, mas eu tenho que ter um parâmetro. Porque se eu fizer isso de uma pessoa, essa pessoa tem dinheiro, nossa, essa moça com esse óculos bonito dela aqui, essa blusa amarela, essa daqui eu vou cobrar tanto dela. Agora, aquela ali, não sei, né? Tô vendo, ela tá fazendo live na cozinha da casa dela e tal, não sei o quê. Aí, não faz sentido isso, tá? Então, o caminho é esse. Quando a gente tem paradigmas de princípios, e aí existe uma série de princípios, né? Honestidade, gentileza. Você é gentil só com quem é gentil com você? Faz sentido. Proatividade. Você só faz aquilo que te pedem para fazer? Não, eu faço aquilo que tem que ser feito, independente de quem me pediu, deixou de me pedir. A gente tem um entendimento de que a liderança é dada àquele que faz mais do que é pedido. Vocês têm ideia, gente, do que eu fiz, da quantidade de valor que eu gerei na vida do Felipe para hoje fazer parte da equipe dele? Não foi pouco, não foi muito. Mas eu não fiz de forma intencional, esse está o segredo. Ou de forma interesseira, vamos colocar assim. Eu não fiz com o interesse de receber alguma coisa em troca dele. Eu só disse para ele, na primeira mentoria individual que eu fiz com ele, terminou a mentoria, eu falei, Felipe, na próxima mentoria a gente vai conversar sobre trabalho, eu quero que você fale comigo da mesma maneira que você fale com a sua equipe, porque eu vou trabalhar com você. E daí em diante eu passei a agir, a fazer tudo como se eu já fosse da equipe dele. Tem uma amiga minha que ela começou a dizimar na igreja um valor X e ela falou, Senhor, eu quero receber proporcional ao dízimo que eu estou dando. Ela começou a dizimar primeiro. E neste mês, no mês passado, para esse mês, dezembro, ela alcançou ela ficou desempregada um período e aí ela foi contratada por uma empresa e o salário dela é exatamente na proporção do dízimo que ela já entregava antes do trabalho. Sem problema, Ana. Fique em paz. Então, isso é você caminhar por princípio. Outro dia eu ouvi alguém perguntando para um cara, para um mentor na internet, o que você acha de dízimo? Gente, eu estou pouco me lixando para que os outros acham a respeito de dízimo. Eu quero saber o que Deus fala a respeito de dízimo. O que está na Bíblia. Faz diferença se é Antigo ou Novo Testamento? É Bíblia. Porque se for para eu crer só no que está no Novo Testamento, eu não posso aceitar nenhuma das promessas que estão nos Salmos. Porque Salmos é Antigo Testamento. Então, a gente tem que tomar uma posição e caminhar por princípio, e não caminhar por regra. Não, eu só creio no Novo Testamento, na Nova Aliança, mas o próprio Jesus disse que ele não veio para anular a lei, mas ele veio para que toda ela fosse cumprida. E aí? Então, nível de consciência está associado a viver por paradigmas, a enxergar o mundo... a viver por princípios, a enxergar o mundo através de princípios. Aí, Gálatas diz que em Cristo somos herdeiros das promessas de Abraão. Eu quero a Bíblia como um todo. É lógico lá, vê lá se eu vou ficar... Né? A Bíblia não é
como é que a gente fala? Revista do Avon, que você fica escolhendo, não. Tem gente que pega a Bíblia, deixa eu ver aqui, ó, o que a Bíblia tem para mim hoje. Pega aquelas caixinhas de promessa, gente. Caixinha de promessa é uma maravilha. Só tem promessa boa. Agora eu quero ver uma caixinha de exortação. Entendeu? Vou fazer uma caixinha de exortação. Vou lá no livro das Lamentações. Vou lá em Jeremias, pegar cada pedrada daquelas que ele dá. Tem uma passagem que eu amo. Eu estava falando com o Alberto também vindo para cá. Eu não sei se vocês já chegaram nisso. Quando Jesus voltou e ele encontrou que Pedro estava pescando de novo e tal, não sei o que, naquela passagem ali, e ele mostra para Pedro, abrindo os braços, ele mostra para Pedro como que Pedro morreria. Caraca, gente, você já pensou? Pedro ainda... Pensa bem, Pedro tinha acabado de voltar a pescar, a fazer o que ele fazia antes de conhecer Jesus. O cara não estava pronto. E aí Jesus fala com ele, Pedro, deixa eu te contar uma parada, amigo, tu vai morrer crucificado igual a mim. Aí ele olha para João e fala, e ele? Sabe o que Jesus fala com ele? Se eu quiser, ele vive até o dia da minha volta. Quanto a você, me segue. Cara, eu não quero ouvir um negócio desse de Jesus. Não quero. Eu não quero falar assim, mas Jesus, só não vai mandar aí uma aprovaçãozinha para casa da minha irmã, não? Ah lá, a cara de feliz que ela tem. Manda a prova para ela também, para ouvir dele. Se eu quiser, ela vai ficar até a eternidade sem uma aprovação. Quanto a você, me segue. Para. Faz isso não, gente. Faz isso não. A gente não tem direito de escolher. Ou a gente estava falando de perdas, né, na aula passada. Gente, o evangelho é um evangelho de perda. Tem que perder. Mas o que a gente tem que perder é aquilo que não nos pertence. Lembra que eu falei da escultura de madeira? Aí perguntaram para o cara, né? O cara tinha feito uma escultura de cavalo de madeira. Perguntaram para ele, como que você tirou esse cavalo daquele tronco? Ele falou, o cavalo sempre esteve ali. Eu tirei o que não pertencia a ele. Isso é o nosso evangelho. Para que a gente possa ser quem Deus nos chamou para ser, a gente tem que perder aquilo que não nos pertence. E a gente fica agarrado com essas coisas. Não, Deus, eu não vou perdoar essa pessoa, não. Não, Deus conhece o meu coração, não. Deus vai me perdoar, Ele vai entender. Tem que perder para receber. Gente, se você estiver com a mão cheia, eu posso querer te dar qualquer coisa. Se você não abrir as mãos e jogar fora o que está, não tem como você receber. Não tem como. Então, a gente fica achando que perda, foi quando eu coloquei a imagem que eu falei, é uma coisa ruim. Mas não é. Não tem nada nessa terra que a gente não possa perder. Tudo que a gente não pode perder já está na eternidade nos aguardando. A palavra fala, a gente não deve juntar tesouros nesta terra, mas a gente deve juntar tesouros no céu. Então quer dizer que a gente não deve querer ganhar dinheiro? Não, a gente precisa de dinheiro para viver. Mas você não pode fazer do dinheiro o foco da sua vida. Ele precisa ser uma consequência do mais. Ele é o que lhe é acrescentado. O acrescentado é o que é natural. Eu busco o reino do céu e a sua justiça, que é eterno. E todo o mais que é natural me é acrescentado. E assim eu vou passar o meu tempo nesta terra. O que é consciência? É o meu grau de percepção da realidade à minha volta. Será que nós conseguimos perceber a realidade à nossa volta? Será que percebemos? Vou repetir, que eu vi que tem gente anotando, grau de percepção da realidade à minha volta. Então, quanto mais alto o meu nível de consciência, melhor a minha percepção da realidade à minha volta. Gente, quando a gente vai parar de achar que a gente sabe tudo? Quando a gente vai parar de achar que é tudo do meu jeito, da minha maneira? Existe um grau de inconsciência muito grande, sentado junto com o ego. O grau de consciência do ego é nulo. E o que é o ego? A nossa imagem mental.
o nosso eu conceitual. O que é o egocentrismo? É você colocar o eu, o ego, no centro do universo. Só que esse eu que você coloca no centro do universo é o seu falso eu. Então, o egocentrismo é você colocar a sua criação mental, a sua imagem mental no centro do seu universo. Quanto mais você coloca ela no centro do seu universo, quanto mais você alimenta essa imagem mental, mais distante você está da sua imagem verdadeira, que é a imagem e semelhança de Deus. Cici, como é que eu faço para fazer isso, para parar de fazer isso? Consciência. A gente não se tornou inconsciente da noite para o dia, a gente não vai dominar a consciência do dia para a noite. Não vai ser de hoje para amanhã. Mas precisa ser todo dia. A gente tem oportunidades o dia inteiro para desenvolver a nossa consciência. Você quer ver os melhores lugares para desenvolver consciência? Com o marido. As melhores experiências para desenvolvimento de consciência. Conseguimos perceber algo quando trocamos nossas lentes pela do Criador. Foi o que eu fiz e absolutamente tudo mudou. Cara, você olhar para as pessoas, tá? Com o olhar de Jesus. E qual é o olhar de Jesus? O olhar de compaixão, de complacência? Não, o olhar da perfeição. Olhar para o outro pelo espírito e não pela carne. Espírito, faculdades do espírito, fé e consciência. Quando eu olho para o outro pelas faculdades do espírito, eu não vejo defeito, eu não vejo falha. Eu vejo quem Deus vê. Eu vejo quem Deus fez. E Deus fez alguma coisa incompleta, errada, distorcida? Não fez. Tudo que ele fez com perfeição. Então, eu sou perfeita, cada uma de vocês aqui é perfeita, nossos maridos, nossos filhos, nossas sogras são perfeitas. Porque foi Deus quem fez cada um deles. E eu preciso exercitar esse olhar. Preciso. Esse é um dos maiores exercícios de consciência. Claro, não dá para enxergar o marido, o filho e a sogra com o olhar de Jesus no mesmo dia, gente. A gente não dá conta de fazer isso. Tá? É muito, é pedir demais, entendeu? Para mim é mais fácil que eu não tenho sogra. Aí fica mais tranquilo, entendeu? Mas dá para você, de vez em quando, sabe, no calor da discussão, assim, dá uma paradinha, cara. Sabe, se você puder dar uma encostadinha em alguma coisa, entendeu? Se você estiver na cadeira, muda a posição, dá uma você dá uma relaxada na cadeira, começa a olhar para ele e começa a sorrir. Vai acabar, ele vai falar, por quê? E aí ele vai começar a sorrir e vai falar, por que você está rindo? E você fala, cara, eu estou tendo consciência do quanto eu amo você. Mesmo com essa falação toda, não tem problema não. Eu amo você. Solteiras não tem sogra, mas tem a mãe. É isso aí, Ângela. Mãe tem hora que é terrível, né? Nossa, eu espero não ser uma mãe terrível na vida da minha filha. Eu falo muito isso com ela. Falo, filha, você vai amar a mamãe mesmo quando a mamãe for chata? Ela diz que vai, né? Então, ela tem que cumprir com a palavra dela. Mas experimenta fazer isso. Estava falando lá do ouvir com os olhos, o ouvido e o coração. Ouvir com os olhos, você faz a leitura corporal da pessoa. Gente, se a pessoa está lá espumando, qualquer coisa que você falar vai explodir. Então faz a leitura. Não é só, você não está sendo complacente com a outra pessoa, não. Você está sendo complacente com você mesma. Porque você não vai passar uma tarde estressante se você conseguir minimizar esse calor da discussão pela manhã. Agora, se você continuar botando fogo nisso, se você deixar o seu falso eu criar uma falsa imagem a respeito do seu marido e alimentar, como é que vai ser sua tarde? Como é que vai ser sua noite? Tem que falar, tem que dar uma olhadinha pro ego do lado, você tem que calar a boca. Se não der para falar, porque o marido vai achar que você está doida, falando para ele, cala a boca, fala, cala a boca, para de pensar. Foque em outra coisa, gente. Sabe o que eu gosto de focar quando não tem escapatória? Eu imagino como se eu tivesse apertado o centro da minha testa assim, ó, e eu foco toda a minha atenção no centro da minha testa.
E aí, porque mesmo que os nossos maridos estejam tentando nos edificar, porque muitas vezes eles têm razão, né? Vamos lembrar disso, né, meninas? Que muitas vezes eles têm razão no que eles estão falando. Se você não calar a boca do seu falso eu, você não vai conseguir ser edificada por ele. Não tem escapatória. Então tem que mandar o ego baixar a bolinha dele, falar junto. Ouve, presta atenção no que ele está te falando. É engraçado isso que você está falando, porque no momento em que o medo veio me apertando, eu subindo as escadas, eu comecei a pensar assim, viu? Você não vale de nada. Bateu o carro, não presta, não... Nossa, veio tudo que é negativo na minha cabeça. Você não devia ter descido para o escritório, tinha que ter ficado em casa. E aí eu tive a consciência de falar, não, eu não sou isso. Eu repreendo. Eu sou uma filha amada, eu não sou isso. Eu não aceito essas mentiras que o meu ego, que a minha alma está dizendo sobre mim. Eu não sou isso. Yes. Eu não vou aceitar. Mas, assim, é muito engraçado, porque se você não tiver nesse nível, estudando e consciente, na hora do nervoso, do fervor, vai a água abaixo tudo que eu vivi hoje de manhã. Porque eu falei, não, olha o que eu vivi hoje de manhã, a presença que eu vivi hoje de manhã, e de repente agora está acontecendo tudo isso. Não faz parte de mim isso. Está querendo mostrar que... me tirar do que realmente eu sou, porque eu vi que eu floresci de manhã, e agora, simplesmente em 3 horas, eu já desabrochei, não. Gente, a nossa alma é carente, ela quer atenção, ela vai fazer de tudo para você dar atenção e razão para ela. Só que não esquece, o espírito milita contra a carne. Eu lembro uma vez no trabalho, eu trabalhava numa unidade da escola, os 3 diretores ficavam lá, e um dos diretores é um senhor que é um amor de pessoa, sou encantada com ele. Aí eu estava descendo as escadas, e eu ouvi a voz dele, eu não lembro o que a gente estava conversando, a gente tinha tomado café juntos, eu estava descendo a escada, ele veio atrás de mim, e eu ouvi, era a voz dele, falando comigo, você é uma TUTA. Eu olhei para trás assim, falei, cara, não ouvi isso. Mas o semblante dele estava o mesmo de antes. Aí o que eu falei? Falei, peraí, eu conheço o professor, eu sei que ele não seria capaz de fazer isso, ele é cristão, não foi a voz dele, não vou dar razão, não estou nem aí. E se por um acaso tivesse sido, o que ele pensa a meu respeito é problema dele, não é problema meu. Eu não tenho que responder à altura dos pensamentos dele. Então, poderia ter sido? Poderia. Mas eu exerci 2 níveis de consciência. Ele é assim, assim, assim. Essa voz não combina com o que eu conheço dele. Então, eu não tenho muitas razões para acreditar. Mas tudo bem, pode ser? Pode, todo mundo falha. A gente sabe que o diabo fala pela boca de todo mundo, ele poderia ter falado. Mas se eu não sou, né? Eu vou virar para a Valéria e vou falar assim com ela, sua morena. A Valéria vai falar, tá doida, Cissa? Ela vai ficar ofendida comigo porque ela é loura e eu falei que ela é morena? Vou virar para a Monique, essa gata linda. Monique, tá fazendo sucesso no grupo, né? Tá todo mundo encantada com seus textos, tá todo mundo encantada com a sua beleza, com a sua simpatia, com esse sorrisão lindo que você tem. Vou virar para a Monique e vou falar qualquer coisa diferente disso, falar com ela, ô minha loura, ela vai rir, ela vai achar graça. Por quê? Porque ela não se identifica com essa informação. Se eu não me identifico, por que eu vou dar ataque de pelanca como se eu tivesse me identificado? Como se eu fosse aquilo? Não faz sentido, gente. Então, a consciência nos livra dessas situações. Gente, a única coisa que nós temos nessa vida é consciência. A única. A gente não tem mais nada. Você pode ter certeza absoluta que o seu corpo está 100% saudável neste momento? Não pode. Mas a palavra diz que Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades. E que pelas feridas dele, pelas pisaduras dele, nós somos saradas. Então, eu tenho consciência da minha saúde espiritual. Então, se alguém, numa outra circunstância, chegar para mim, falar comigo, você pode afirmar para mim que você tem saúde? Posso. Claro que não pode. Posso.
E não vou arredar o pé disso em hipótese alguma, porque eu sou sarada e acabou. Menina, mas você está aí cheia de pereba, sua pele está descamando, não sei o quê. Não interessa. Eu posso, porque é aquilo que eu creio. E a gente não vive por aquilo que a gente vê. A gente vive por aquilo que a gente crê. Aí tem uma aula que eu coloquei que é em que você crê. O problema é esse. Você crê num Deus que você criou uma imagem dele ou você crê no Deus verdadeiro? Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que está te fortalecendo? Tem que trazer a consciência. Quando você fala, tudo é possível ao que crê, você tem que trazer a consciência. E eu creio nisso, 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 nisso. E aí você pode variar aquilo que você crê. Eu creio no amor do Pai. Eu creio que Jesus morreu naquela cruz para me salvar. Eu creio que eu sou salvo, eu creio que eu sou feita justiça de Deus e que por essa justiça eu posso me achegar a Ele sem culpa, sem vergonha, sem medo, sem nada. Para cada momento você vai precisar crer numa coisa diferente. Quando Jesus estava no deserto e ele confrontou o diabo com a palavra, você viu, ele não bateu boca com o diabo, não, gente. Foi palavra, palavra e palavra. Está escrito, toma. Está escrito, toma. Então, quando o diabo vier contar mentira para você, fala assim, vai passar aperto financeiro. Está escrito. Toma na cara. E eu não vou nem para o lado. Não, está escrito que meu pai é dono do ouro e da prata. Só que é o seguinte, ele é dono do ouro e da prata, significa que o ouro e a prata são dele, não são meus, não. São dele. E aí eu entendo que quando o meu pai é rico, na presença do meu pai, nada me falta. Meu pai é ricaço. Toda vez que eu vou na casa do meu pai, então, vai ter tudo do bom e do melhor na mesa. Se eu dormir na casa do meu pai, eu vou dormir nos colchões mais confortáveis, mas eu não posso tirar o que é dele e levar para minha casa. Eu posso até aceitar. Se ele falar, filha, leva isso para você. Ô, filha, aqui, o pai fez essa compra aqui, ó. Leva isso aqui para você. Fui na minha mãe outro dia levar a compra para ela sair de lá com uma mão. Eu fui levar e eu saí com compra de lá. Então, sem problema nenhum. Mas às vezes a gente fica achando que Deus é dono do ouro e da prata, significa que ele vai me dar o ouro e a prata dele? Não. Significa que na presença dele, nada me falta. Então, o que eu tenho que fazer? Caminhar na presença dele o tempo inteiro, porque aí nada vai me faltar. E aí, quando eu passar um aperto financeiro, pai, onde eu errei, onde eu falhei, onde eu errei, como é que eu arrumo? Aí ele vai me dar a direção e vai falar, vai, não peques mais. Não pisa na bola de novo, não. Não comete esse erro outra vez, não. Então, a gente tem que crer da forma certa. Qual que é o versículo que fala, que seja, não vou lembrar do versículo, mas que fala, né, que Jesus era rico e se fez pobre para que fôssemos ricos. Então, eu creio que eu sou rica. Mas eu tenho que entender primeiro o que é ser rico, para eu entender como que eu sou rica através de Jesus. Isso também pode dizer riqueza material. Também pode, não quero dizer que não. Porque no ministério de Jesus não faltou nada. No ministério de Jesus, o que ele tinha que gerar para cobrir ali a necessidade daquele momento, ele gerou. Tudo. Por quê? Nível de consciência de Jesus altíssimo. Plenamente, completamente conectado com o Pai, só que a gente não está nesse nível de consciência ainda. Então, não dá para a gente ainda experimentar de tudo que está na palavra por causa do nosso nível de consciência. Quanto mais eu desenvolvo esse meu nível de consciência, mais eu vou usufruir daquilo que está na palavra a meu respeito. Essas coisas que eu compartilho com vocês hoje, esses posicionamentos, há 1, 2 anos eu não tinha. Eu abria minha boca para declarar a palavra na minha vida, mas era só palavra. Eu só repetia o que estava escrito na Bíblia. Mas eu não tinha consciência de como esses versículos se ativavam no meu coração. Quando você for dormir, estiver angustiado e for dormir,
Tenta lembrar que Deus trabalha a seu favor enquanto você dorme. Então, bota a angústia, abre a gaveta do criado mudo ali. Não, abre a gaveta não. Vai lá na janela. Vai lá na janela ou no vaso sanitário, faz um ato profético, gente. Vai lá no vaso sanitário, fala assim, angústia, deixa eu te colocar aqui no seu lugar. Joga, faz assim dentro do vaso, abaixa a tampa, dá a descarga e vai deitar. Fala, Senhor, obrigado, porque enquanto eu estiver dormindo, o Senhor vai trabalhar a meu favor. E no outro dia de manhã, o que você faz? Pai, o que o Senhor fez a meu favor enquanto eu estava dormindo? A gente tem que fazer a ação completa. Só que a gente tem preguiça. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele vocês se tornarem ricos. Gente, Jesus também abriu mão da glória dele. Jesus abriu mão de todos os seus atributos divinos enquanto ele se fez homem, para que nós, enquanto homens, pudéssemos desenvolver os seus atributos divinos. Quem fazia milagre era Jesus. Hoje, os milagres são feitos através de nós. Para quantas pessoas você já intercedeu? Por cura, por uma direção na vida, por um casamento, por um relacionamento, e isso se cumpriu na vida da pessoa. Então, a ministração do Luciano Subirá, que ele fala que tem muita gente morrendo hoje, em vários níveis, inclusive fisicamente, porque não tem pessoas intercedendo pela vida delas. Então, de um outro lado, quantos casamentos não morreram? Quantas relações familiares não morreram? Quantos sonhos não morreram porque alguém intercedeu em favor deles? Então, a gente precisa caminhar de acordo com aquilo que a palavra declara. Tem hora que é chato ficar orando pelos outros? Tem hora que eu não tenho paciência, não. Tem hora que eu falo, Deus, nossa, em nome de Jesus, pega todo mundo. Toma nas tuas mãos. Hoje eu não estou bem. Hoje não consigo interceder, me perdoa. Mas pega todo mundo, que o Senhor sabe por quem eu tenho orado. Move na vida deles. Em nome de Jesus. Acabou. Você não tem. Guarda isso. Não é sacrifício, é obediência. Não é sacrifício, é obediência. Você viu a Débora? A Débora hoje, se fosse por sacrifício, a Débora não teria ido passear com a família dela. Mas a Débora obedeceu a palavra que diz que o primeiro ministério é a família. E ela foi curtir a família dela. A aula fica gravada. A Vanessa também, acho que a Vanessa está aqui ainda? Tá lá na outra página. A Vanessa também, ela uma vez estava aqui numa reunião, a menina estava na praia, viajando com a família na reunião. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Eu falei, essa aula vai ficar gravada, desliga essa porcaria, vai ficar com sua família. Por quê? Por que a palavra fala a respeito disso? Os casados cuidem das coisas de casados. Neste momento, a gente estar aqui também é cuidar da nossa família. Mas vai ter hora que o cuidado vai precisar ser diferente. Então, você vai abrir mão dessa reunião e vai cuidar do seu marido, do seu filho. Deixa eu ver o que mais que eu tenho anotado para a gente aqui. O baixo nível de consciência me impede de ver a realidade à minha volta da maneira correta, levando-me ao mundo de fantasia ou até de terror. E isso gera angústia, sofrimento, medo, insegurança. Todos os nossos problemas, medo, ansiedade, autoimagem distorcida, é consequência de uma percepção equívoca da realidade. Meninas, perguntas, testemunhos, abram seus microfones, falem. Não fica aqui só recebendo, não. Entrega também, abençoa minha vida, me dá um testemunho. Amém, Ângela. Ninguém tem nada para contar para mim. A Paula já contou um monte de coisas boas que está acontecendo na vida dela. Eu estou muito orgulhosa da Paula, porque a Paula tem tudo para desistir. Tudo para desistir.
mas ela não desiste. Ela é daqueles que perseveram. A Paula já entendeu que a vida dela é de glória em glória. Não é da noite para o dia. Pum! Fala, Vânia. Eu ouvi isso hoje, sabia? Na live do... Então, assim, o que eu tenho a dizer é só agradecer. Vânia, só um minutinho, por favor, que a Paulinha também começou a falar. Só um minutinho, por favor. Eu ouvi exatamente isso que você falou agora na live do Felipe da família, onde ele disse sobre o processo e sobre motivação. Às vezes as pessoas vivem sobre motivação, e motivação é rápido, e o processo, tudo que Deus criou foi em processo, 7 dias para criar as coisas. Então, tudo na nossa vida tem que ser através de processo. É um degrauzinho de cada vez, né? Que a gente vai conseguir alcançar. Tem época que a gente precisa de milagre, tá? Eu não estou falando que a gente não pode desejar milagres, buscar... Gente, vocês não têm noção do quanto a minha canela está vermelha de picada de pernilongo. Tem época que a gente precisa de milagre. Quando é que a gente precisa de milagre? Quando a gente tem água e precisa de vinho. Aí só milagre. Mas se você tem uva e precisa de vinho, você só precisa de um processo. Só tem que amassar a uva. Macerar, pisar, fermentar. Então, milagres vão... A gente vai precisar de milagre. Quando você não consegue enxergar... Rissa? Oi? Rissa? Oi, Rissa? Paulo. Oi, a Paula. Pode falar, Paulinha. Foi o testemunho que eu coloquei no grupo, né? Foi o testemunho que eu coloquei no grupo em relação ao meu casamento. Não sei se todas leram, né? Eu não sei se as meninas leram ou não. Eu li. Mas fala pra gente, conversa, tem gente nova também. Foi uma coisa tremenda que Deus... Foi uma coisa tremenda que Deus proporcionou na nossa vida. Eu me lembro na aula do dia 18, quando eu escrevi que eu estava passando por provações no meu casamento, e que você falou, quando a gente aprende a sair do deserto, a gente sai rapidinho. E nessa mesma noite, meu marido chegou com os sintomas de Covid. E meu casamento já estava muito ruim há muito tempo. No início do ano, em janeiro, eu peguei as alianças e levei para avaliação para vender. Eu só não vendi no dia porque o joalheiro não tinha o valor para me entregar. E ele me falou, você pode voltar amanhã, se você quiser, entra em contato comigo para a gente agendar um horário e você volta. E no dia seguinte eu liguei, não atendeu. Umas outras vezes, ou eu passava no lugar e estava fechado, ou seja, nunca deu certo, entendeu? Tem que rir, né? Aí veio a pandemia, tem que rir. Aí veio a pandemia, a gente ficou em casa, né, fazendo a quarentena, e a aliança ficou dentro da minha bolsa o ano todo. E no dia 18, quando ele chegou com sintomas de Covid, Deus logo me respondeu. Esse tempo foi proporcionado para que vocês restaurassem essa relação. Amém. E vocês vão ser levantados para ajudar pessoas nessa mesma situação. E todas as vezes que eu orava, Deus só me respondia isso. A gente é batizado há muito tempo. Nós frequentamos igreja por um tempo, depois a gente se afastou, e meu marido ficou muito nervoso na sexta-feira, e Deus me deu entendimento. Eu, com o meu estado de consciência, eu comecei a ficar nervosa com as atitudes dele, mas logo coloquei minha cabeça no lugar e falei, aquieta-te, alma. Porque estava agindo daquela forma, porque ele estava com medo. Ele estava aflito com toda a situação. A gente vê os casos, né, da doença, e eu entendi que ele estava nervoso por esse motivo.
E nos dias seguintes, Deus foi falando comigo. Eu orava na porta do quarto onde ele estava. Ele me pediu um livro para ler. E eu entreguei O Poder do Marido que Ora. Ele começou a ler o livro, baixou o aplicativo da Bíblia no celular e começou a ouvir louvores. E todos os dias eu mandava uma mensagem para ele também pelo celular. E chegou o dia 2, que era o dia que ele ia sair do quarto. O dia que ele ia sair do quarto, e ele já tinha combinado com as crianças no dia anterior que a gente pediria uma pizza para comemorar, porque a gente passou o Ano Novo e o Natal separados. Eu mesma não tive nenhum tipo de contato físico com as crianças, porque eu levava as coisas para ele no quarto, e então eu deixei de beijar, de abraçar meus filhos, eles me pediam por isso, e eu tinha que negar. Foi difícil, mas Deus me fortaleceu em todo esse tempo. E no dia 2 à tarde eu deitei para descansar um pouco. Eu estava com dor de cabeça. E Deus me revelou a cena que eu vivi à noite. Quando ele saiu do quarto, que a gente sentou à mesa para comer, a gente teve um momento de comunhão ainda. E eu conversei com os meus filhos, com o meu marido, que quando ele chega é para arrumar a casa toda e ninguém fica de fora. Aí meu filho falou, então por que vocês não voltam a usar as alianças? E meu marido perguntou onde elas estavam. Naquele mesmo dia, bolsa, e guardado numa caixinha dentro de uma gaveta. Aí ele foi buscar, ele ajoelhou na frente das crianças, me pediu em casamento de novo, colocou, e nós trocamos as alianças. E eu falei, esse casamento só não terminou porque é um cordão de 3 dobras. Só Aleluia. Eu tinha largado. Em nenhum momento ele nunca falou para mim em separação. Cada vez que eu falava, ele perguntava para mim, por que você fala isso? Nunca passou isso pela minha cabeça. Então, esse casamento só não acabou porque Deus estava presente o tempo todo. Desde que eu comecei a mentoria com o Felipe, foi tremendo, porque eu entendi o meu processo. No início, eu via as pessoas todas deslanchando, eu falava, meu Deus, eu acho que eu sou burra, nada, não mudança, não estou percebendo nada, mas eu fui me conhecer. E eu pude pedir perdão para eles no dia 2, de ter me afastado da minha essência, de ter me ausentado de quem realmente eu nasci para ser. Amém. E a gente fez um desbloqueio em família, e a gente conseguiu ressignificar perante os meus filhos, entendeu? E desde então eu tenho vivido em espírito. Amém. O dia todo eu passo em oração. Eu canto louvores, e eu tô com a sensação de leveza. É tão grande que é como se eu pudesse voar, entendeu? É porque não tem mais peso. Mostra as coisas em sonho. É porque não tem mais peso. Eu falei com a minha irmã, minha irmã também já fez o IP, fez o pior ano, entrou de novo, e teve muita transformação na vida dela. E essa semana eu falei para ela, Marina, eu vi você abrindo uma mentoria e ajudando pessoas com a transformação que você teve na sua vida. E ontem foi aniversário do meu pai, e a gente se encontrou depois de 25 dias. E eu falei isso para ela, ela falou, Paula, eu estou arrepiada, porque você me falou isso de manhã, e à tarde uma amiga minha, que inclusive foi a pessoa que fez o desbloqueio com ela no IP, do Pablo, em março, ligou para ela que ela tinha terminado um relacionamento e ela tem visto a transformação na vida da minha irmã,
e ela queria chamar a minha irmã para desenvolver um trabalho junto com ela. Então, Deus tem me mostrado muitas coisas em sonho. Muito bem. E eu louvo a Deus por isso. Eu estou totalmente conectada nele. Eu não sei fazer outra coisa, a não ser louvar e agradecer. Então é esse, gente, o meu testemunho. É isso aí. Gratidão por fazer parte dessa casa, por ter conhecido vocês. E é isso que aconteceu nesses dias. Minha casa tem sido transformada. Ok, Radmila, também estou terminando aqui. Ok, Radmila, também estou terminando. E eu quero falar para vocês, confiem de todo o coração, porque Ele não nos abandona. É verdade. A gente jamais está sozinho. Meninas, a gente precisa disso, tá? A gente precisa ouvir o que cada uma de nós tem vivido. É extremamente importante esse tempo para contribuir. Hoje a Débora postou, não sei se foi hoje ou ontem, a Débora postou uma coisa simples lá, um áudio, ela postou um áudio, e o troço gerou um rebuliço no grupo, uma agitação, um monte de gente foi tocada pelo testemunho dela. Então é extremamente importante que a gente tenha esse tempo, tá? Estamos em casa, estamos em família, estamos entre irmãs, entendeu? É aquela casa das 7 mulheres, nós já somos a casa das 99 mulheres, tem 99 pessoas inscritas no grupo. Não, elas não estão todas aqui, mas o acesso está lá, né? Os links estão lá, a pessoa pode estar assistindo, a gente não sabe o que está acontecendo. Não é uma questão de número, mas que é muito bacana. Isso significa que esse projeto está certo, né? Deus está confirmando isso por conta das pessoas que vão chegando e que vão permanecendo. É muito importante isso, a gente permanecer. Tá beleza? Alguém quer falar mais alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Não? Então, eu quero dar boa tarde a vocês, bom fim de semana, bom descanso, e semana que vem a gente está aí, tá? Pessoal que está lá no grupo do livro, eu pedi para colocar tema, vai lá no meu Instagram depois, sugere tema de aula, eu quero marcar mais um aulão. Quarta-feira que vem, à noite, no mesmo horário que teve a aula do livro, quarta-feira que vem, nós vamos ter uma aula aqui com o Diego. O Diego é um parceiro meu, foi aluno do Felipe também, por incompatibilidade de horários, não está na equipe do Felipe, mas é uma pessoa que você perguntar para o Felipe, quem que é o Diego Queres, que a Cissa falou dele? Ele vai te dar uma boa referência do Diego. Ele está estudando o PNL e está fazendo um trabalho, a esposa dele é médica, ele está desenvolvendo um trabalho sobre ansiedade. Tem o Coração no Reino e ele quer, eu convidei ele para estar aqui para falar de ansiedade. Tem algumas meninas do grupo que estão no grupo dele, no canal dele do Telegram, que conhecem o trabalho dele, que podem falar também, tá? Então, o Diego vai estar aqui, se vocês puderem, nesse horário, quarta-feira que vem, 19 horas, fazer parte dessa aula que o Diego vai dar. Eu recomendo a vocês que façam, tá? E é bacana, a gente sempre aprende, tá beleza? E aí, quem quiser mais alguma informação a respeito de livro, tema para aulão e tudo, coloca lá no meu... Eu coloquei lá nos meus stories uma caixinha de pergunta, coloca lá para mim um tema de aula para eu poder montar, porque eu estou desejando, a partir agora, no ano de 2021, se não toda semana, a minha ideia inicial é toda quarta. Se não toda quarta, pelo menos a cada 15 dias, a gente tem um conteúdo extra à noite, que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui, que é de acréscimo, tá? E, inclusive... Por exemplo, Paulinha, que trabalha com os óleos essenciais, eu quero que a Paula, daqui para frente, quando ela estiver mais amadurecida nisso, faça isso, tá? Se alguém entender que tem algo a transbordar da sua vida, do seu crescimento, daquilo que tem experimentado, por exemplo, a Eusita, que está morando na Inglaterra, Eusita pode falar para a gente sobre o que é essa transição, talvez outras pessoas aqui, como eu, tenham o desejo de ir para a Europa.
Então, a gente não sabe. Às vezes você fica assim, quem vai se interessar por isso? Você não sabe. Tá bom? Ok, Vanessa, a gente está terminando aqui também. Então, pensa nisso com carinho, a gente pode montar uma aula, um horário. Não precisa ser, você não precisa falar 2 horas, 1 hora e pouca. A gente pode, talvez, pegar 3 ou 4 pessoas aqui e cada uma falar um pouquinho, dar um testemunho, mas eu quero que a gente tenha um conteúdo a mais na quarta-feira à noite, tá bom? Então, beijo para todas vocês e a gente vai se falando no grupo, tá bom? Um beijo para todas. Tchau, tchau, gente. Eu já fiz print, tá bom? Hoje não precisa fazer.